Então, hoje nós vamos ver quais são as despesas que são dedutíveis para efeito de imposto de renda, né? Então, quais são as deduções permitidas para efeito de imposto de renda? Lembrando que nós temos deduções que são mensais e deduções que são anuais. Primeira dedução, dependente. Então, a questão do dependente, eu só posso colocar como dependente essas 8 categorias que eu tenho no programa. Companheiro, inclusive homossexual, com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos. Ou no caso de casamento, caso do cônjuge que tenha o casamento civil. A partir do momento que você faz a assinatura do acordo nupcial, você já fica automaticamente como dependente. Então, filho ou enteado até 21 anos de idade ou em qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Filho ou enteado universitário ou cursando escola técnica de segundo grau até 24 anos. Irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais de quem o contribuinte detenha a guarda judicial até os 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho. Então, aí, se você quer ter como dependente irmão, neto ou bisneto, antes dele completar os 21 anos, né, até ele ter 21 anos, você tem que ter a guarda para poder fazer a dedução. Ah, não, ele já tem 22 anos, passou na universidade, eu quero deduzir. Não, aí a guarda tinha que ser anterior a isso, né? Que é irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido a guarda judicial até os 21. 6. Pais, avós e bisavós que em 2024 tenham recebido rendimentos tributáveis ou não até 22.847,76. Menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detém a guarda judicial. 7. Menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detém a guarda judicial. Então, muito cuidado, porque tem muito cliente que ele simplesmente ele acha, não, eu vou ajudar o fulano, o menor pobre. Aí ele quer que lançar essa criança, esse jovem, às vezes, porque ele paga colégio, ele paga alimentação, mas se ele não tiver a guarda judicial, não adianta colocar. Tá? Não pode colocar, porque a Receita Federal está cruzando muito esses dados, principalmente por causa da guarda judicial. Né? Pensão alimentícia, essas coisas todas, ela tem feito um trabalho bem forte de cruzamento de informações. E oitavo, pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, a primeira coisa, não é filho, não é enteado, tá? Cadê a guarda judicial? Tá? Se não tem guarda judicial, não coloque. Não coloque porque vai dar malha e aí vai ser problema para o cliente depois. Dependentes, ele vai ser tanto dedução mensal quanto dedução anual. Já mensalmente, eu deduzo lá da base de cálculo da remuneração do trabalhador ou na questão do carnê-leão para efeito de cálculo do imposto, o dependente. Então, anualmente, eu posso deduzir a previdência oficial, que também ela é mensal e anual, a contribuição à previdência privada, IFAP, que também é mensal ou anual, limitado a 12% do total do rendimento tributável. Então, se eu tenho uma renda tributável de 100 mil reais, eu só posso deduzir, a título de contribuição à previdência privada, 12 mil reais. Ah, eu contribuí 15, eu só vou deduzir 12. Tá? Então, tem que ter esse cuidado lá também. Mas o programa ele faz esse cálculo. Dependente, 2.275,08 por dependente, anualmente. Despesa com instrução, limitado a 3.561,50 pelo titular ou por cada dependente alimentando. Então, eu tenho 3 dependentes. O dependente A, eu gastei 10 mil reais, só vai deduzir 3.561,50. O dependente B, eu paguei 5 mil reais, só vai deduzir 3.561,50.
O dependente 3, eu paguei R$ 3.000 de educação no ano. Então, só vai deduzir R$ 3.000 de educação no ano. Não vai deduzir o limite. Dos dois, o limite máximo e o que eu paguei, sempre o menor. Despesas médicas, né? Todas as despesas médicas são dedutíveis 100%. Existe um debate aí, não é de hoje, sobre essa questão das deduções do imposto de renda, né? Governo anterior, governo atual, eles falam em acabar com as deduções. Espero que não aconteça. Pensão alimentícia judicial e pensão alimentícia por escritura pública. Então, se não tiver um acordo homologado judicialmente, não pode ser dedutível a pensão alimentícia. Ah, não, mas eu todo mês eu vou lá e pago a pensão. Mas se não foi determinado pela justiça, não há de se falar em dedução. Até 2022, existia essa discussão: eu vou lançar no CPF da criança ou da mãe? No caso, a gente fazia essa distinção de lançar no CPF da criança, sendo que a mãe recebia, porque ela era tributável, né? Então, por ser tributável, a gente não, bora separar e lançar no CPF da criança. Hoje já perdeu essa discussão se eu lanço no CPF da mãe ou da criança, porque é isento, né? Eu, particularmente, defendo que seja colocado no CPF de quem a justiça determinou. Foi pagamento para criança, então é CPF da criança. Só que como agora quem detém a guarda, né, recebeu a pensão, vai ser isento, então não tem muito cálculo a se fazer. Ah, caiu na conta da mãe. Eu posso lançar isso como pensão no CPF da mãe? Posso. Mas eu posso colocar lá como rendimento isento no CPF das crianças? Pode. É melhor, porque aí fica bem claro, né, e evidente que a pensão é dos filhos, dentro da declaração. Mas, repito, como agora é tudo isento, não há muito debate, né, sobre isso. A gente recomendava colocar no CPF das crianças para não ter que tributar junto da renda da mãe. Tipo, antes eu colocava, eu tinha os clientes aqui que tinham pensão, então eu falava para quem ainda tinha guarda, falava, olha, não é positivo colocar esse rendimento na tua declaração, sendo que é uma pensão para os teus filhos. Então, bora fazer a declaração dos filhos separadamente. Só que isso era justamente por um planejamento tributário para evitar a tributação em cima daquele valor. Hoje não, hoje é tudo isento, né? Então, você colocando num ou no outro, vai estar na declaração de quem detém a guarda e não vai pagar imposto. Antes era 100% tributável. Agora, independente do valor que a pessoa recebe, ela vai ser isenta no código 28, né, da declaração. Os gastos com educação é a educação formal, a dita formal. Então, vai da educação infantil, compreendendo creches e as pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio e educação superior, compreendendo o curso de graduação e de pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização. E a educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. Só que essa questão do técnico e tecnológico tem que ser de escolas regulamentadas e tem que ser cursos que permitam uma profissão. Tipo, fez um curso técnico de enfermagem. Esse curso técnico ele foi reconhecido pelo MEC, pelo Conselho Estadual de Educação, ele vai ser aceito no Corém. Tá? Então, exemplificando, né, um curso técnico, ele tem que dar profissão. Tem muito curso técnico que não é regulamentado e a pessoa não vai conseguir tirar os seus registros nos conselhos. Então, essa não pode ser dedutível. Tá? Então, muito cuidado, oriente os clientes para que eles busquem escolas que sejam reconhecidas. Somente cursos regulares não pode ser dedutível, né? Aula de inglês, balé, né? Já me perguntaram se academia, né? Não. Nesse caso aí, tipo academia, depende. Se de repente você está fazendo por orientação médica e ele coloque as receitas, né, como dedutíveis lá no médico, aí é outra discussão. Tá? Tem gente que faz isso, né? Eu vou fazer numa academia, mas essa academia tem um fisioterapeuta, né, como responsável, e no KNAI da academia tem fisioterapia.
e a nota que sai da academia é de fisioterapia e não de ginástica, aí passa, né? Então tem que ter muito cuidado com o KNAI que consta na academia. Eu tenho alguns clientes que estão trazendo, né? Olha, foi recomendação do médico para fazer aquele tratamento. A academia, ela tem o KNAI de fisioterapia e ela emite a nota no KNAI de fisioterapia. E aí a pessoa consegue utilizar isso como dedutível. Então, despesas médicas, somente é dedutível anualmente. Não tem limite de dedução, né? Plano de saúde, médicos, no Brasil e no exterior. Despesas médicas próprias ou com dependente. Podem ser deduzidos os pagamentos a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, exames laboratoriais e serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que esses aparelhos eles saiam na nota fiscal do médico ou do hospital, tá? E aí você consegue fazer o abatimento desses aparelhos. Ah, o aparelho ortodôntico, né? Aparelho dentário. Eu posso abater? Posso abater tanto o aparelho quanto a manutenção dele, desde que saia na nota do médico, do dentista, né? Na nota do dentista. Aí eu consigo abater. Outras deduções permitidas. É possível deduzir o valor gasto com compra e colocação do marca-passo, aparelho que regula o funcionamento do coração. Mas para que isso seja possível, no entanto, o equipamento deve estar incluído na conta do hospital ou na conta emitida pelo médico. Então tem que estar na nota. Próteses dentárias. Despesas com prótese dentária, como dentaduras, coroas e pontes, também pode ser deduzidas do imposto de renda, assim como o gasto com colocação e manutenção do aparelho dentário. As despesas, porém, precisam ser comprovadas em nota emitida pelo dentista. O mesmo vale para a compra do aparelho. Tá, eu quero colocar um aparelho, então tem que conversar com o dentista para que ele compre o aparelho e coloque na nota da prestação do serviço dele. Calçado ortopédico também, né, e palmilhas ortopédicas, assim como pernas e braços mecânicos, também podem ser deduzidos do imposto de renda. Devem ser informados como despesas médicas. E médico no exterior, né, quem faz um tratamento ou uma cirurgia no exterior, pode deduzir os gastos do imposto de renda, desde que tenha como comprová-los. As despesas com passagem e hospedagem, no entanto, não podem ser deduzidas. É só o que foi efetivamente investido no tratamento. Outras deduções permitidas: massagista. Despesa com massagista, enfermeiros e assistentes sociais podem ser deduzidas do imposto de renda desde que o contribuinte ou seu dependente tenha ficado internado e os gastos sejam incluídos na fatura emitida pelo hospital. Cadeira de rodas, gastos com compra de cadeira de rodas também podem ser deduzidos do imposto de renda de acordo com as regras da Receita Federal. O valor deve ser informado na declaração como despesa médica. Aí tem que ter o laudo, né, do uso da cadeira de roda, etc. E a pensão alimentícia, como nós sabemos, anteriormente, ela era uma dedução tributável para quem recebia e agora ela é isenta. É a importância que, nas hipóteses previstas em lei civil, uma pessoa deve pagar periodicamente ao ex-cônjuge ou a parente para prover a subsistência desses, segundo as possibilidades do prestador e do beneficiário, né? O ex-cônjuge e frutos da relação. Para efeito de dedução do imposto de renda, somente são admitidas as importâncias pagas a títulos de pensão alimentícia, se forem decorrentes de sentença judicial. Característica: dedução integral do rendimento tributável para quem paga, alimentante ou prestador. Não é considerado rendimento tributável para quem recebe, o alimentado ou beneficiário, e não é permitido usar cumulativamente dedução com dependente e pensão alimentícia, com uma única exceção:
no ano em que foi decretada a pensão alimentícia. Então, digamos que no ano X foi decretada a pensão alimentícia em maio. Então, neste ano, nesse único ano, eu posso colocar tanto os filhos quanto a ex-cônjuge como dependentes. E também posso colocar como alimentando. E posso deduzir 100% os gastos com dependente e 100% os gastos da pensão alimentícia. Nesse único ano. No ano seguinte, eu já não posso mais usar dependente e alimentando. Tá? Eu só posso usar o alimentando, nesse caso. Devemos primeiro identificar no instrumento jurídico que estabeleceu a pensão quem é o beneficiário, se é o ex-cônjuge ou os frutos. Tá? Que é aquele negócio, no CPF de quem eu declaro? Aí tem que ver no instrumento. Tá? Tem que pedir para o cliente, para o contribuinte, vem cá, cadê o documento que determinou o pagamento da pensão? Se lá está dizendo que é para pagar para os filhos, CPF dos filhos. Se lá está dizendo que é para pagar para ex-cônjuge, CPF do cônjuge. No caso de filhos de pais separados, se tiver uma guarda compartilhada, e aí cada um vai arcar no período em que a criança estiver com aquele pai. Tá? Se é com o pai ou a mãe, no período, vai ficar uma semana com, vai ficar 15 dias com, e aí você vai, cada um vai arcar com a sua parte, tá? No período em que estiver com ele. E a dedução também do livro caixa. Tá? Então, o livro caixa, ele é utilizado para quem? Para os profissionais liberais autônomos, que tiverem gastos intrinsecamente relacionados com a manutenção da fonte pagadora, e aí eu posso utilizar essas deduções no livro caixa. Então, são despesas, as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de produtos de qualquer natureza, usados e consumidos nos tratamentos, reparos e conservação, e integralmente dedutíveis no livro caixa, quando realizados no ano calendário. Para fins de apuração do imposto de renda, o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares de serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236 da Constituição, e os leiloeiros poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade. 1. Remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício e os encargos trabalhistas e previdenciários. Ah, Marco, eu tenho um office boy aqui, mas eu não tenho vínculo, né, empregatício. Eu pago para ele o salário, pago ajuda de custo, pago o transporte. Eu posso deduzir? Não. Tem que assinar a carteira dele para poder deduzir. Os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à retribuição pela execução, pelos serventuários públicos de atos cartorários judiciais e extrajudiciais. Essas despesas são aquelas que são de responsabilidade do prestador de serviço. Né? Exemplo na contabilidade. Eu tenho 2 modelos de trabalho para constituição de empresa. Eu cobro R$ 4.000 para abrir uma empresa, sendo que ali está prestação de serviço, está o alvará, está a taxa da JUSEPA, está reconhecimento de firma, está tudo embutido dentro daquele valor. Então, nesse caso, eu vou lá lançar a receita de 4.000 e todas as despesas referentes à constituição daquela empresa, eu vou lançar no livro caixa. Por quê? Porque é minha responsabilidade aqui. Não, tem outro modelo. Eu vou cobrar R$ 2.000 para legalizar a empresa e o cliente vai pagar as taxas. Então, eu vou lançar R$ 2.000 como receita e não vou lançar nenhuma dessas taxas como dedutível no livro caixa. Por quê? Porque não é responsabilidade minha, é responsabilidade do cliente. Então, isso vai entrar na despesa da empresa e não no meu livro caixa. As despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, que essas despesas pode ser internet, pode ser aluguel, pode ser aquilo que é referente à minha atividade enquanto profissional autônomo. Para os profissionais liberais, é admissível a dedução no livro caixa das despesas decorrentes de tais atividades,
quando o profissional, para exercício de tais atividades, utiliza-se de seu imóvel residencial, poderá deduzir parte das despesas, assim como condomínio, luz, água, IPTU e etc. Da seguinte forma: então, eu moro numa casa e tenho meu escritório na sala, ou num quarto, ou num cômodo. Então, eu posso deduzir até um quinto do valor das despesas daquela residência. Então, lá eu moro de aluguel, então eu tenho aluguel, eu tenho luz, eu tenho água, tem IPTU, tem condomínio, que dá um total de 1.770, hipoteticamente. Quanto é que eu posso deduzir no livro caixa da minha atividade? R$ 354. Ou seja, 20% apenas. Se o imóvel for próprio, a dedução de um quinto das despesas decorrentes da propriedade e utilização do bem, não sendo dedutíveis, entretanto, os dispêndios com reparos, conservação e recuperação do imóvel, nem qualquer percentual sobre o seu valor locativo ou venal, ou sobre os valores das prestações porventuras pagas para a aquisição do imóvel. Então, no caso de imóvel próprio, não tem o aluguel. Então, eu vou somar todas as despesas e vou multiplicar os 20%. Ou seja, vou dividir por 5, né? Um quinto do valor eu posso deduzir na coabitação. Ou seja, eu moro e trabalho no mesmo imóvel. Outra dedução permitida: livros, publicações técnicas e roupas especiais. Então, se o profissional liberal ele é autônomo, exerce funções e atribuições que o obriguem a comprar roupas especiais e publicações necessárias ao desempenho de suas funções, e desde que os gastos estejam comprovados com documentação hábil e idônea, e escriturado no livro caixa, poderá deduzir as despesas com aquisição de livros, jornais, revistas, roupas especiais, etc. No caso do contador, do advogado, toda aqueles livros técnicos eu posso deduzir desde que eu tenha a nota fiscal, né? E no caso do médico, do advogado, fonoaudiólogo, psicólogo, estes podem deduzir os gastos com a roupa especial que tem que ser usada. Ou seja, eles precisam usar o jaleco no caso da medicina, no caso da psicologia. O advogado ele tem que adentrar o tribunal de terno e gravata. Então, aquele terno ele pode ser dedutível como despesa no livro caixa do profissional da área jurídica. Congresso e seminário, treinamentos, eu posso deduzir? Posso. As despesas efetuadas para comparecimento a encontros científicos, como congressos, seminários, fórum e etc., se necessárias ao desempenho da função desenvolvida pelo contribuinte, observada ainda a sua especialização profissional, podem ser dedutíveis, tais como taxa de inscrição e comparecimento, a aquisição de impressos e livros, materiais de estudo e trabalho, hospedagem, transporte, desde que estes dispêndios estejam escriturados no livro caixa e comprovados por documentação hábil, ou seja, nota fiscal e recibo, e idôneas, e não sejam reembolsados ou ressarcidos. Eu paguei a minha passagem para ir, mas alguma empresa vai me ressarcir. Não, tem que ser a cargo do profissional liberal. Se tiver ressarcimento, não é dedutível. O contribuinte deve guardar o certificado de comparecimento dado pelos organizadores desse encontro. O excesso de despesa no livro caixa, né, as deduções não poderão exceder a receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo de excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro. Não será transportado para o ano seguinte a despesa que exceder em dezembro, ou seja, de dezembro para janeiro eu não posso transportar. Então, um exemplo prático aqui. Em janeiro, receita R$ 1.000, despesa de janeiro 1.200. Então, eu só posso lançar em janeiro, no livro caixa, R$ 1.000 de despesa e transferir 200 para os meses seguintes, até atingir o valor. Se esse excesso é em dezembro, eu não posso transportar para janeiro do ano seguinte, que é só dentro do ano calendário. Eu também posso deduzir as doações ou patrocínio
O somatório da dedução, Estatuto da Criança, incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual e incentivo ao desporto, está limitado a 6% do imposto apurado. E estas doações devem ter sido feitas em 2024.